Graça e paz, queridos, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019. Mais um dia que Deus te fez. Alegre-se, regozije-se nesse dia, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos muito alegres. Graça e paz a você. Obrigado pela tua presença aqui em mais uma palavra de comunhão. Nessa segunda-feira, queremos conversar um pouco com você a respeito de vencer os gigantes, né? A coragem que vence os gigantes. Nós temos sido afligidos diariamente pelos problemas, né? E eles são inerentes a qualquer pessoa, todos nós temos problemas. Dificilmente você vai encontrar alguém que não tem problema. Pelo contrário, estamos cheios deles e precisamos ter coragem, precisamos ter ousadia para que nós possamos vencer esses problemas e chegar até a vitória, né? E vitória é singular a todo mundo, todos nós queremos vitória e em vários âmbitos da nossa vida precisamos de vitória, seja na parte espiritual, principalmente, na parte material, na parte sentimental, em todos os âmbitos nós precisamos de vitória e corremos atrás delas, né? E muitas das vezes essas vitórias elas são sacrificantes, né? Precisamos suar muito a nossa camisa para chegarmos até essas vitórias. E nós vamos ver aqui uma história de um jovem que era ousado, mas não ousado por presunção, por soberba ou por se achar o último pacotinho do biscoito. Claro que não, mas é porque ele tinha intimidade com Deus, ele servia a Deus de todo o seu coração e Deus o protegia, Deus o livrara de todas e quaisquer situações difíceis. E aí eu te pergunto nessa manhã de segunda-feira, como é que está a tua intimidade com esse Deus? Será que você crê nesse Deus? Se você crê, como Deus tem agido na tua vida e através da tua vida? Será que você tem alcançado vitórias extraordinárias como esse jovem alcançou? Nós vamos ver a história do jovem Davi, que tem tanto para nos ensinar. E aquilo que nós queremos compartilhar com você se encontra lá no primeiro livro, segundo Samuel escreveu, o profeta Samuel, capítulo 17, verso 45, 46. Nós vamos ver ali um embate de Davi falando ao gigante. Quantos gigantes você vai enfrentar essa semana? Imagino que vai enfrentar grandes problemas. De repente você já está aí preocupado ou preocupada com os problemas que você precisa resolver essa semana. E esses problemas eles podem se transformar em gigantes na nossa vida, né? E precisamos seguir em frente, transpassar, derrubar esses gigantes para que nós possamos chegar até o cume, que é a vitória que tantos buscamos. Muitas das vezes nos amedrontamos porque os gigantes são grandes e cada um tem um gigante e sabe o tamanho desse gigante. Mas eu quero te dizer nessa manhã de segunda-feira, te encorajar que esse gigante não é e nunca será maior do que o Deus em que nós servimos. Esse Deus que Davi servia era um Deus que poderia fazer toda e quaisquer situação se tornarem favoráveis a ele. E a você e a mim também não é diferente. Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 45, que diz-nos o seguinte: a resposta de Davi. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu provocaste. O Senhor, verso 46, o Senhor te entregará hoje mesmo em minha mão, e eu te vencerei, e tirarei a tua cabeça, e darei hoje os corpos dos filisteus às aves do céu e às feras da terra, e saberá a terra toda que há Deus em Israel. Verso 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor não salva com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos.
Que Deus abençoe essa palavra, que Ele aplique essa palavra agora nos nossos corações. E antes disso, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse dia, por essa manhã em que nós estamos aqui na presença dEle, estudando a sua palavra. Que nós possamos extrair dessa palavra ensino precioso para a nossa vida, encorajar as nossas vidas a seguir em frente, derrubando os gigantes. Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, nessa hora te agradecer por essa manhã. Obrigado por essa segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019. Mais um dia que o Senhor tem nos feito, por isso nós te agradecemos, te glorificamos e exaltamos na beleza da tua santidade. Ó Deus, cada um que assiste essa hora, essa mensagem, possa ser impactado pela tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra ela possa penetrar no profundo dos nossos corações, que ela possa nos trazer, ó Pai, coragem, intrepidez, confiança em ti, não em nós mesmos. Assim como Davi confiou em ti, nós queremos também, de semelhante forma, assim o fazer. Ó Deus, abençoe a cada um, suas famílias, seus sonhos, seus projetos. Ó Deus, essas barreiras que precisam ser quebradas, esses gigantes que precisam cair. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a vencê-los para a honra e glória do teu nome. Nos abençoe nesse dia em tudo quanto formos fazer, no trabalho, nos estudos, nos afazeres domésticos, o Senhor possa nos conduzir e possa nos dar força e coragem para seguir em frente. Nós oramos assim agradecidos e te pedimos sabedoria para que nós possamos entender a tua palavra. Nos abençoe nessa hora, é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, aqui o contexto dessa história era que o exército de Israel, mais uma vez, estava sofrendo o intempério dos inimigos, E aqui Israel se depara contra os filisteus em mais uma batalha. Só que nessa batalha, diferente forma que foram as outras, um grande guerreiro se apresenta, Um homem de estatura muito grande e era naquela época considerado como se fosse um gigante, um homem experimentado, um homem guerreiro, feito e forjado na guerra, experiente e tirava a vida de muitos guerreiros em batalha. E esse guerreiro se apresenta ao exército de Israel. E o rei Saul, que era o rei daquela época, ele se acovarda, Como rei, não enfrentou aquele gigante que estava desafiando para um combate. E quantas vezes nós somos desafiados pela vida, pelos problemas, pelas dificuldades, e nos acovardamos, retroagimos, ficamos inertes ao problema, não avançamos porque temos medos e achamos que o problema é maior do que nós. Realmente, muitas das vezes o problema é maior do que nós, mas não é maior do que Deus. E aí surge Davi, um jovem camponês, pastor de ovelhas, filho de um homem chamado Jessé, que tinha muitos filhos, e os seus filhos estavam todos eles alistados, servindo a esse exército do rei Saul naquela época. E nenhum deles também se levantou para ir ter contra aquele gigante, para acabar com aquela afronta que ele estava fazendo a todo o exército de Israel, envergonhando o povo, envergonhando a pessoa de Deus. E aí se levanta Davi, jovem confiante, jovem que tinha intimidade com Deus, porque andava pelos pastos da vida com Deus, conversando, conhecendo, tendo experiências com esse Deus. Como é que anda esse relacionamento teu pelos campos da sua vida com esse Deus? Será que você tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade desse Deus? Davi, sim, tinha experimentado isso e por isso ele foi ter com aquele gigante e disse isso. O gigante, que vinha com espadas, lanças e outros atributos de guerra, Davi tinha apenas uma funda, uma tiradeira nos dias de hoje e algumas pedrinhas na sua mão. Mas Davi não estava confiando naquele artefato que ele tinha. Ele estava confiando em Deus, porque assim como Deus tinha o livrado de outros perigos no campo, Deus iria livrá-lo desse perigo. Essa semana eu quero te encorajar, a palavra para nós hoje é coragem. É confiar em Deus, porque Deus ele vai nos livrar dos gigantes que vão se apresentar essa semana nas nossas vidas. É inevitável o combate com esse mundo, com aquele que jaz nesse mundo que é o maligno, é inevitável.
mas aquele que vai diante de nós é Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, aquele que luta as nossas pelejas. E Davi sabia disso, que era ele quem ia conduzir Davi à vitória e não a sua própria força, até porque Davi era muito menor em estatura, em força e em experiência, mas Deus era o Deus de Israel, o Deus soberano, e é esse o mesmo Deus que está no meio de nós ainda nos dias de hoje, procurando nos dar vitória para que o nome dele seja glorificado. Mas precisamos confiar, obedecer e ter coragem de ir contra os nossos gigantes. Gigantes vão se apresentar para você essa semana. E que você tenha coragem, e que você tenha obediência, mas que você tenha, acima de tudo, confiança em Deus, para que Ele possa te dar a vitória que você precisa sobre esse gigante. Eu não sei o tamanho do seu gigante, mas Deus sabe. Que Ele possa te ajudar a derrubar esse gigante e que você possa, assim como foi com Davi, cantar alegremente a vitória para a honra e glória de Deus, glorificando e exaltando a Deus, fazendo-se saber que há Deus em Israel, que há Deus na sua vida. Existe um Deus que toma conta de você e você precisa vencer esse gigante para que você possa glorificar esse Deus e dizer para todo mundo quem foi que te deu essa vitória, que foi Deus, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe, Deus te encoraje. Lembre-se sempre, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um forte abraço, um ótimo início de semana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.